Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o Corinthians se reapresentou hoje à tarde no CT Dr. Joaquim Grava, realizou o primeiro treino da temporada, o primeiro treino sob o comando do técnico Thiago Nunes, o novo treinador do Timão, e já com uma má notícia, o goleiro Cássio se machucou no treino, sofreu uma luxação no polegar da mão esquerda e passará por exames. Cássio poderá desfalcar o Corinthians na Florida Cup. Sai zica, vamos torcer para que nada demais ocorra com o goleiro do Corinthians, porque ele é muito importante para o Corinthians nessa temporada. E antes do treino, o novo técnico do Corinthians, Thiago Nunes, deu a sua primeira entrevista coletiva como novo técnico do Corinthians. E nessa entrevista, o Thiago Nunes comunicou que o lateral esquerdo Carlos Augusto, o volante Ralf e o meia Jadson estão fora dos planos para essa temporada. O Carlos Augusto já era esperado, o Corinthians contratou o Sid Clay, o Carlos Augusto é um jogador jovem e, de acordo com o Duílio Monteiro Alves, o Carlos Augusto será emprestado para ganhar experiência. Já o volante Ralf e meia Jadson foi uma surpresa para todos. Os dois jogadores veteranos, extremamente vitoriosos com a camisa do clube, ninguém esperava que os dois jogadores seriam dispensados. Na verdade, o Corinthians comunicou que os dois jogadores estão livres para negociar com outros clubes e o Corinthians vai facilitar a saída dos dois jogadores. Eu entendo até a diretoria do Corinthians tomar essa atitude, até porque os dois jogadores terminaram o ano de 2019 muito mal, em baixa, e o estilo de jogo do Ralf e do Jadson não casam com o estilo de jogo que o técnico Thiago Nunes pretende implementar no Corinthians. Então, para esses dois jogadores que ganham muito bem ficarem encostados no Corinthians, realmente seria muito ruim para ambas as partes. Muitas caras novas no treino de hoje do Corinthians, os novos reforços Luan, Cantillo e Davó, assim como jogadores que voltaram de empréstimo como Pedro Henrique, Camacho, Richard e André Luiz. A partir de amanhã o Sid Clay treina com o time do Corinthians, assim como o garoto Lucas Piton, que estava no Sub-20, que passará a treinar no time profissional. Já em relação a reforços, o Michael está cada vez mais difícil, o Flamengo entrou com tudo na negociação e a tendência é que o Corinthians não feche com o jogador. O Corinthians já disse que não vai aumentar a proposta, ficando assim livre para o Flamengo negociar com o Michael. A tendência é que o Corinthians busque um outro jogador para o setor. E hoje à tarde o Corinthians anunciou a contratação da atacante Pamela, que estava no futebol chinês. Ela, que já defendeu as cores do Flamengo, chegará ao Corinthians para substituir a artilheira Milene. Boa sorte, Pamela, espero que você faça tantos gols quanto a Milene. E uma notícia muito triste, de acordo com o almanaque do Timão, hoje foi anunciado o falecimento do ex-goleiro Luiz Moraes, o Cabeção, que atuou pelo clube em 326 partidas de 1949 a 1966. O Cabeção foi campeão paulista nos anos de 1951 e 1954 e também conquistou o torneio Rio-São Paulo nos anos de 1953 e 1954. Meus sentimentos à família do Cabeção, vá em paz, nosso grande goleiro. E não deu para o Corinthians no Super 8. Ontem à noite na Arena Carioca 1, o Timão foi derrotado pelo Flamengo por 86-66. O Corinthians venceu os dois primeiros quartos, parecia que finalmente ia dar e acabar a má fase que iria eliminar o Flamengo lá dentro do Rio de Janeiro. Mas no último quarto o Corinthians foi mal demais, o Flamengo cresceu bastante no jogo e acabou vencendo o Corinthians. Agora o que resta ao Timão é a NBB. O Corinthians volta às quadras no próximo dia 14 no ginásio poliesportivo Vladimir Marques para enfrentar o São José. E daqui a pouco, às 21h30, direto de Franca, o Corinthians fará a sua segunda partida na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Corinthians e Fluminense do Piauí, com transmissão ao vivo dos canais Sport TV e Rede Vida. O Corinthians precisa de uma vitória para garantir classificação para a segunda fase, tudo porque o Timão estreou com vitória contra o Retrô do Pernambuco na última sexta-feira, com 2-0, com gols do Xavier e do Juan Oliveira, e com isso o Corinthians, vencendo a partida de hoje, encaminha a sua classificação para a segunda fase. O Corinthians tem um desfalque de última hora, que é o Lucas Piton, como eu já disse, foi chamado para integrar o time principal do Corinthians. O seu substituto deverá ser Lucas Pires. O time mais provável do Corinthians para essa noite é o seguinte:
Guilherme no gol, Daniel Marcos, Felipe, Ronald e Lucas Pires, Xavier e Vitinho, Gabriel Pereira, Juan Oliveira e Richard e o Alisson no comando de ataque. Esse é o time do técnico Diego Coelho. E uma última notícia das categorias de base do Corinthians é que 4 jogadores que disputavam a categoria até o ano passado, mas nesse ano estouraram o limite de idade, como eles não serão aproveitados, o zagueiro Raul Gustavo, o volante Rony e os atacantes Madison e Natan, esses 4 jogadores foram cedidos para a equipe sub-23 do Corinthians, que fará uma excursão ao Japão. Então por hoje é só, eu volto amanhã a partir das 19h10 com todas as notícias do Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!